Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Quero começar uma pequena série sobre um coração angustiado, uma vida angustiada. Quando nós falamos de angústia, quando buscamos uma definição mais prática, mais popular, vamos dizer assim, sobre angústia, até para torná-la mais ah, específica no popular, é difícil. Eu diria que a angústia é um estado, é um momento emocional, diria que caracterizado por uma sensação de peso, de mal-estar profundo, sabe? Esses distúrbios que são agregados ou agregadores da angústia, eles são por demais difíceis, até mesmo de explicar. Então, a palavra angústia, no latim, ela vai definir um pouco, mais ou menos, o que eu quero dizer. No latim, a palavra angústia é fechamento, estreiteza. É como se uma pessoa tivesse sendo apertado, encurralado. É como se uma pessoa tivesse os seus canais de escape meio que trancados. Imagine alguém num lugar desagradável. Imagine alguém vivendo um momento extremamente difícil num lugar desagradável. Num lugar que essa pessoa só está ali já lhe faz mal, lhe causa dor, lhe causa angústia. E é interessante que essa pessoa ele visualiza um lugar melhor, como que se estivesse olhando por um espelho, por um vidro, melhor dizendo, por uma vidraça. E ele olha ao outro lado e vê aquele lugar que ele gostaria de estar, mas ele não consegue chegar lá. Então é importante que a gente entenda que uma pessoa angustiada é alguém que vive uma oposição emocional contra tudo que está dentro de si. É uma insatisfação. Então, geralmente, a angústia ela é sem objeto, ela é sem razão definida. Na verdade, quando nós vamos buscar uma definição de angústia, há especialistas que dizem até que a angústia tem origem no nada. Como nós sabemos que nada tem origem no nada, a angústia termina sendo um complexo de coisas. Quando nós nascemos, nós já sofremos um impacto angustiante. Por quê? Porque nós somos separados da nossa mãe. E isso já causa um tipo de reação angustiante ao indivíduo. Então, nós vamos sempre nos deparar com os traumas na vida, com os desajustes da vida, com coisas internas que ninguém vê, mas que são coisas que nos perturbam, com insatisfação, com culpa, com carência afetiva, carência relacional, carência financeira, carência social, carência de objetos, carência de moradia, carência de modelos. Muitas vezes nós vamos ter perfis ao nosso redor de dominação, gente extremamente agressiva na abordagem. Nós mesmos podemos nos tornar pessoas extremamente agressivas no falar, repressão da agressividade. Nós vamos nos deparar em alguns momentos com algumas perdas, com susto, com decepção. E com tudo isso, nós não vamos conseguir controlar, governar, protagonizar esses sentimentos, essas coisas que vêm dentro de nós. Então, essa angústia, ela vai surgir como um meio de defesa desses traumas. Essa angústia, ela vai dar um grito afirmando com todas as letras, em alto e bom som, que tem algo que não está certo, mas ela não consegue falar na linguagem correta. Ela não consegue discernir uma linguagem coerente. E é interessante que nós vamos perceber que todo processo de angústia é um processo de insatisfação com alguma coisa que a pessoa não sabe o que é. Como que eu vou entender o que é isso? E aí, o processo de uma pessoa angustiada é um processo de ajuda. Nós precisamos entender que uma pessoa angustiada, ela precisa de ajuda, mas antes ela precisa de compreensão. É muito comum que as pessoas, quando vão ajudar as outras, elas levam uma espécie de livro de receita. Não, faça isso, isso e isso. É bom ajudar, é bom ter experiência para compartilhar, mas nós somos seres extremamente diferentes. Nós carregamos em nós histórias diferentes, ações diferentes, sobretudo reações diferentes. E essas reações, elas vão variar de pessoas para pessoas. Então,
Uma pessoa angustiada, o sujeito angustiado, ele certamente ele vai caminhar, se não tiver um bom tratamento, ele precisa de ajuda, porque isso pode desembocar num processo de até mesmo de depressão. Olha o que diz o Salmo 119, versículo 50. Eu acho lindo esse texto. Este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa me dá vida no dia da angústia. Há uma outra versão desse mesmo salmo que diz assim: o que me consola no dia da minha angústia é isto, que a tua palavra, Senhor, me vivifica. Observe que esse salmista, o processo dele é um processo inequívoco de angústia. Mas ele busca em Deus uma reparação. Talvez você me escutando, você diga assim, mas não seria melhor fazer logo um tratamento? Eu não quero tirar nenhuma possibilidade. Mas se você tem vivido dias de angústia, eu quero te dizer o seguinte, não deixe de buscar, através da fé, o consolo em Deus. Não deixe de buscar combustível em Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque a angústia não é maior do que Jesus. E nessa pequena série, nós vamos conversar um pouco sobre como nos blindar contra as sementes angustiantes da caminhada. Deus, eu sei que muitas vezes a medicina não vai explicar o que é angústia. Como aquele amigo meu cirurgião me disse, abrindo o coração não consegue ver angústia, porque só sabe o que é angústia um angustiado. Talvez eu esteja falando para ele ou para ela agora. E eu te peço, ajuda esse meu irmão, ajuda essa minha irmã, no nome de Jesus. Amém. Nós estamos falando de como viver uma vida sem angústias, uma vida não angustiada. Você sabe, como nós somos seres humanos, independente de religião, nós estamos suscetíveis a qualquer tipo de enfermidade, seja no campo físico, espiritual, emocional. Agora nós temos um Deus que nos conduz e diz que nós já fomos abençoados por todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nós temos um Deus que diz que no mundo teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo porque Ele está conosco. Nós temos um Deus que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o nosso pastor. Nós temos um Deus que diz que a vida ela é um pouco difícil de se lidar se não tivermos Deus. Por quê? Porque 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à direita, e muitas pessoas preferem ficar de olho nas coisas que têm acontecido à sua volta, e não no restante do versículo Salmo 91:7, que diz: tu não serás atingido. Então, como nós estamos e somos suscetíveis a todo tipo de dificuldade que todo ser humano tem, a angústia não é diferente. Agora, sem querer problematizar, sem querer polemizar, queria que você refletisse um pouco, você, eu, nós, refletíssemos sobre o que você sente, que você chama de angústia. Primeiro, é angústia mesmo? Você tem noção da origem, ou das origens, ou das causas, das vertentes? E a terceira coisa que eu quero te dizer, será que o que você sente, de fato, essa angústia no seu peito, no seu coração, é um sentimento ou é uma emoção? Isso é importante que pequenas questões sejam melhor desenvolvidas, tratadas, trabalhadas dentro de nós. Porque no fundo, uma imaturidade, uma incompreensão pode problematizar o problema. Então, nós podemos até afirmar que vivemos numa sociedade que, de certa forma, estimula esse processo, incentiva a angústia em nós. Eu diria até que vivemos angústias pelas cobranças da vida. Não me lembro se já falei numa gota, mas o ser humano ele vive sob pressão. Se o moço não tem namorado, se a moça não tem namorado, as pessoas perguntam: cadê seu namorado? Se a pessoa começa a namorar, a depender da idade, a pessoa diz: mas não está muito cedo, não? Ou talvez não está muito prematuro, não? Se você está namorando, as pessoas perguntam: não vão ficar noivos, não? E se você termina fazendo noivado, eles perguntam: e quando é que vai casar? Está demorando demais, não enrola, não. E se você casa, as pessoas começam a perguntar, elas não permitem que você desfrute o casamento. Elas começam a dizer: cadê o filho? Quando é o filho? E se você tem filho logo, as pessoas perguntam: mas logo? Por que não demorou um pouco mais? Se você demora, eles perguntam: por que está demorando tanto? Se você tem um filho, as pessoas perguntam: só um? Se você tem dois, as pessoas começam a dizer: mais um? E se você tem três, as pessoas dizem: vocês estão loucos. Então, o tempo todo, as pessoas estão querendo em nós
criar plataformas de angústias, sem perceber, sem maldade, mas esse é o nosso mundo virtual. Se você não tiver cuidado, as suas postagens, o que você observa na vida do outro pode ser uma competição e isso gerar uma angústia. Se você não tiver cuidado, aquilo que você vive na virtualidade pode ser apenas uma vida teatralizada. E quando você sai do mundo virtual, angústias tomam conta de você porque você não é aquilo. Quando você se olha, quando você percebe os comentários no Face, você se acha o cara mais bonito, mais interessante, mais inteligente. Quando você se olha nas redes sociais, você se acha a mulher mais linda, o corpo mais belo, os comentários, todo mundo de olho em você. Mas você sai um pouquinho da rede social, vai tomar uma água, vai comer alguma coisa, você se percebe no espelho e você não vê tanta beleza. Porque no fundo, a beleza, a construção da saúde está na maneira que nos olhamos, nos enxergamos. E é por isso que a Bíblia diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E essa é uma expressão extremamente saudável, porque uma viagem para dentro de nós é uma viagem que não tem dinheiro no mundo que pague. Então, à medida que você vai vivendo as pressões da vida, as negações da vida, as aceitações extremas da vida, isso pode gerar angústia. Você pode se viver angustiado porque num trabalho ninguém nunca te deu uma promoção. Você pode viver angustiado porque no trabalho a sua promoção está te sufocando. Você pode perceber que a angústia está presente em todas as épocas da humanidade. Para você ter uma ideia, quando vamos para as páginas da Bíblia, nós vamos perceber pessoas angustiadas. Jó teve angústias, o salmista Davi teve angústias, o salmista Asaf teve angústias, o apóstolo Paulo teve angústias, Moisés teve angústias, Pedro, Tiago e João passaram por angústias. Até Jesus no Getsêmani, a ideia que nós temos ali é que ele estava com o espírito angustiado. Nós sabemos que ali era por conta do pecado do povo que estava sobre Jesus, mas Jesus estava vivendo um momento também de angústia. Agostinho disse que o vazio no coração do homem é do tamanho de Deus. E eu começo a perceber que a condição humana, que tudo só vai mudar na nossa vida à medida que nós nos aproximamos de Deus. Veja bem, muitas vezes nós não percebemos, mas a vida, ela pode se tornar extremamente vazia, como a Bíblia pode se tornar extremamente interessante a depender da sua olhada. Veja o que diz o Salmo 25, verso 17. É lindo esse texto. Toda a Bíblia é linda. Ele diz assim: as angústias do meu coração se têm multiplicado. Meu Deus, tira-me desses meus apertos. Uma outra versão diz assim, mesmo Salmo 25, 17. Alivia-me as tribulações do coração. Tira-me das minhas angústias. Ele pede para que ele saia das angústias. Ele está num momento tão difícil que ele já nem pede mais para que as angústias saiam dele. Ele pede para que ele saia das angústias. Tira-me das minhas angústias. É como se ele estivesse declarando: as minhas angústias estão me possuindo. As minhas angústias estão dominando, controlando. E eu sempre digo que há pessoas que são controladas. O controle remoto das suas emoções, da sua vida, está na mão de alguém. Está na mão de uma situação, de algumas circunstâncias, mas essa não é a vontade de Deus. Eu estou muito feliz com essa série, porque eu sei que ela vai ser uma bênção para a minha vida e para a sua vida. Senhor, essa é a minha oração. Que seja assim uma bênção para todos nós e que decisões em Cristo Jesus sejam tomadas. No nome de Jesus. Amém. Estou chegando ao final dessa pequena série que eu dei o título Entendendo e Evitando uma Vida Angustiada. Você sabe que muitas vezes a pessoa vive uma vida de angústia e no fundo, alguns irmãos, algumas pessoas pensam que a angústia é que é o problema. Mas é importante que você entenda, é importante que você perceba, que faça uma leitura, que na verdade a angústia não é o problema em si. Ontem eu estava num lugar e tinha um grande relógio, eu achei interessante, queria ter um relógio daquele, mas é enorme, cabe praticamente na parede de uma sala. O que me chamou a atenção é que um ponteiro, o maior, ele tinha a capacidade de girar mais rápido. O fininho, ele girava mais rápido ainda, e o pequeno, um pouco mais rápido. Trocando em miúdos, o pequenininho, ele apontava os segundos. Cada ciclo que ele fechava, ele mexia o de minutos. O minutos fazia todo o seu giro. E é interessante que o ajuntamento de todos eles mexia mais lento ainda
o pequeno. O pequeno, ele apontava fixamente um bom tempo para uma localização, para a hora. E eu penso que a angústia é mais ou menos isso. A angústia, ela está apontando para algum lugar. O problema é que nós não fomos doutrinados, ensinados. Nós muitas vezes não procuramos um profissional, alguém mais preparado, mais, vamos dizer assim, habilitado para nos ajudar. Então nós começamos a tratar a angústia com remédios antidepressivos, começamos a tratar a angústia com remédios para dor de cabeça. E aí, meu irmão, desculpa, minha irmã, mas você nunca vai conseguir um sucesso. Porque a angústia é aquele ponteiro. Tá dizendo ali, olha, é aqui. Então, eu advogo que nós precisamos lidar com a angústia e isso deve ser um processo muito inteligente. Lidar com fé, lidar com sabedoria para que a inclinação ideal aconteça. Se não acontecer algo, quem sabe agora, quem sabe depois, mas a angústia tem uma tendência a gritar, ela vai gritando, porque ela começa dando sinais, dizendo que alguma coisa não está certa, e se nós não fizermos algo, ela começa a gritar, e isso pode vir uma fobia, um medo, e quem sabe até uma depressão tipo 1. Então, se eu e você não entendermos o plano que Deus tem para nós, que geralmente o plano de Deus, para a pessoa entender, geralmente a pessoa precisa parar um pouquinho a sua agenda emocional, precisa devotar a Deus, ter momentos contemplativos com Deus. Olha o que aconteceu recentemente. Ontem, eu estava conversando com uma pessoa muito querida. E essa pessoa me deu uma informação de uma pessoa. Ao sair de casa, a minha esposa me deu uma outra informação de outra pessoa. Quais foram as informações? Quando eu saí de casa, a minha esposa me disse: olha, aconteceu uma tragédia aqui. O pedreiro da casa de frente foi cortar uma madeira, alguma coisa, decepou o dedo, tirou o dedo dele, cortou o dedo dele, amputou o dedo dele. Imagine que dor. Quando eu cheguei na minha comunidade, estava atendendo uma pessoa e ela disse: eu estou tão triste, porque o meu filho machucou o dedinho e teve de engessar. Como a vida é engraçada. Um estava sofrendo porque o dedo foi machucado. O outro sofrendo porque perdeu o dedo. Qual dor é a mais importante? As duas, porque cada um tem a sua dor. Então, esse sentimento que muitas vezes é angustiante, que não deixa com que confiemos em Deus, e eu gosto muito quando o salmista, no Salmo 37, ele diz: olha, confia em Deus, entrega o seu caminho ao Senhor. Eu gosto muito quando o Mateus capítulo 5, ele vai dizer assim: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então eu preciso de consolo. O momento de angústia, para entender e para evitar, eu preciso de alguém que esteja ao meu lado, eu preciso ter amizade, eu preciso ter um ombro amigo, eu preciso de alguém que eu possa confiar, alguém que me escute, alguém que tenha um ouvido especialista, um ouvido piedoso, porque a angústia, muitas vezes, ela nos isola. A angústia paralisa a nossa psique, a angústia fragiliza a nossa espiritualidade, é uma inadequação interior, e isso muitas vezes destrói quem nós somos. Olha o que diz o Salmo 86, versículo 7. Ele diz assim: no dia da minha angústia, clamo a Deus e ele me responde. Olha que coisa interessante. Tá aí um receito interessante. Tá com angústia? Clame a Deus. A angústia pode ser, ou quem sabe até se tornar um distúrbio. Pode se tornar um trancamento, um fechamento, um estreitamento, como a própria palavra diz. E eu diria que isso vai se alargando, vai se alarmando. Isso pode se transformar numa fobia, numa angústia aguda, num problema psicológico, num problema psiquiátrico, um vazio de preenchimento, um vazio na alma. E muitas vezes as pessoas têm essas angústias, alguns com medo do futuro, com medo de errar, com medo de não acertar, com medo de não chegar, uma culpa crônica. Eu conheço pessoas que vivem uma inaceitação pessoal, a sua aparência, o seu estilo de vida, o seu relacionamento. É uma pessoa desconectada consigo mesmo. E isso é perigoso, porque gente assim sofre do presente, do passado e do futuro. Sofre do presente porque, no fundo, são pessoas que acham-se insatisfeitas, injustiçadas. Elas sofrem de forma tremenda no passado porque elas têm ressentimento, decepções, tristezas. E sofrem pelo futuro por conta das incertezas, da fobia, o medo. E isso é uma desconstrução. E eu queria te dizer assim, do fundo do meu coração, o que é que eu quero te pedir? Compreenda a sua natureza. Compreenda a natureza da sua angústia.
Compreenda a natureza das suas emoções. Se preciso, clame por ajuda, peça ajuda. Você não pode ser apenas um espectador da sua angústia. Você não pode ser apenas alguém que está na arquibancada da sua angústia. Você tem que ser um combatente, você tem que ser um jogador, você tem que ser o ponteiro que move os outros ponteiros. A angústia, no fundo, é como se fosse um porteiro que tranca nosso coração, trava a nossa porta de entrada, nossa porta de acesso. E aí você vai vendo que nada está bem quando o seu coração está apertado. A angústia, ela começa a gritar do coração. Outras doenças vão na psique, outras doenças vão nas partes do corpo, mas a angústia não. Ela grita do coração. E a angústia não é um problema de pecado. A angústia é um problema, é uma disfunção. E se nós formos fazer um mapeamento, nós vamos perceber que alguns desses problemas de angústia, elas estão muito associadas a coisas que nós não conversamos, não dialogamos e não abrimos o coração com ninguém. Senhor, eu quero encerrar essa pequena série de gotas, entendendo e evitando uma vida de angústia. Ajuda os meus irmãos a terem uma intimidade com elas mesmas, com Deus e com alguém que de fato possa contribuir. Como o salmista tão bem disse, ele disse: no dia da minha angústia, eu clamei ao Senhor porque Ele me responde. Que a bênção de Deus esteja na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém.